Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Marcos novamente, obrigado por vocês terem assistido os outros vídeos. Quem ainda não viu, vale a pena dar uma retomada, porque é uma série muito bacana, tá tendo muitas visualizações, estou muito feliz com o resultado. Muito obrigado a todos os elogios que eu recebi e vamos começar. O tema agora é PNL. A gente vai começar falando dos sistemas representativos. O que é isso? Todas as pessoas, uma das máximas da PNL é que não existe o território, e sim um mapa. O que isso quer dizer? Se a gente quer andar de metrô, a gente não adianta ter o guia de São Paulo, a gente tem que ter um mapa do metrô. Então o que seria um mapa? É aquilo que a mente percebe, aquilo que ela entende, aquilo que a gente absorve, porque a realidade é uma e o que eu absorvo é outra. Se existe um acidente de carro, por exemplo, e eu já vivenciei um acidente de carro, eu vou receber essa imagem, essa situação de uma maneira. Se uma outra pessoa que nunca passou por isso, ela vai dar valor e vai dar importância, vai ter a visão de uma outra maneira completamente diferente também. Então a percepção mental que a gente tem dos fatos da realidade varia muito de um indivíduo para o outro. Como que funciona o nosso sistema representacional? A gente recebe as informações do ambiente externo pelos nossos sentidos, auditivamente, visualmente ou sinestesicamente. Existem duas maneiras principais de utilizar essa ferramenta. A primeira é com a posição dos olhos do interlocutor. Existe um estudo que reflete que quando uma pessoa olha para cima e para a esquerda, ela está recordando imagens visuais. Quando ela olha para a esquerda e para o lado, em direção ao ouvido, ela está recordando sons. Ao mesmo tempo, se ela olha para cima e para a direita, ela está criando imagens. Muita gente fala que pode ser mentira, pode ser alguma mentira que ela está inventando, isso não é uma regra, obviamente. Quando olha para a direita, na direção do ouvido, é como se ela estivesse criando sons. Por exemplo, se você chega para uma pessoa e fala, imagine o seu pai com uma peruca vermelha, vestido de bozo. Teoricamente, ela tende a olhar para a direita, para cima, porque ela vai criar uma imagem, algo que não está dentro da memória dela. Quando ela olha para a direita, para baixo, muitas vezes ela está voltando para o interior dela e sentindo emoções. O mesmo vale também para a esquerda, para baixo. Ambos estão mais relacionados com a parte sinestésica e com a parte de emoção. Não que as imagens e os sons também não criem esse tipo de emoção, e obviamente que cria na mente da pessoa. Então, você pode utilizar isso de uma maneira consciente, vendo qual canal ela utiliza mais, qual canal que ela está utilizando naquele momento para fazer a sua persuasão, para fazer a sua comunicação. A outra maneira de utilizar isso é o seguinte, a pessoa normalmente tem preferência por um dos sistemas que você pode captar isso pela fala e pela maneira como ela olha e se comunica. Se ela fala muitas vezes, eu gostaria de ver o apartamento, quando eu vejo que eu estou indo bem, significa que ela tende a preferir o sistema representacional visual. Agora uma pessoa que fala, eu não estou me sentindo muito bem neste local, isso me dá uma sensação estranha, significa que ela está utilizando a parte sinestésica do seu sistema representativo. E, consequentemente, a parte do auditivo é aquela pessoa, essa informação não me soa bem. Então você consegue captar essas informações muito bem pelas palavras, principalmente. É importante frisar que isso não é uma regra. Tem muita gente que fala que para os canhotos isso se inverte, ou seja, quem olha para a esquerda para cima, na verdade, não está lembrando de alguma coisa, está criando alguma coisa. E tudo isso pode ser checado, pode ser percebido com os testes. Então você faz algumas perguntas, por exemplo, o que você comeu hoje de manhã? A pessoa olhar para cima, para a esquerda, significa que ela está lembrando disso. Então fala alguma coisa, faz alguma pergunta para identificar qual é esse sistema representacional, esse sistema representativo que é mais significante para ela. O próximo tema é rapport e espelhamento. O que seria o rapport? É você criar no outro indivíduo uma sensação de, eu já conheço essa pessoa, aquela sensação de carisma, aquela sensação de acolhimento, aquela sensação de que você se identificou com ela. Quando você confia na pessoa, significa que vocês criaram um rapport. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando você tem algo em comum, automaticamente você fala, nossa, você já gosta mais da pessoa sem conhecer ela direito só por causa desse dado. Então, rapport é gostar mais de uma pessoa, é criar esse vínculo de empatia. Associado ao rapport, a gente tem o espelhamento. Espelhamento é algo fantástico, que quando você está conversando com uma pessoa, ela emite várias informações para você. O que você pode espelhar? Espelhar nada mais é do que repetir de uma forma natural
o que a pessoa está falando. Se a pessoa fala muito rápido, se você comunicar rápido, você vai passar, eu sou igual a você. A gente é a mesma pessoa, cria-se essa empatia. Se você tem um ritmo de voz mais lento e a pessoa também tem, você acaba criando esse espelhamento. Isso é a parte auditiva. A visual, se ela está de braços cruzados de lado para você, e você cruza os braços e fica de lado para ela, espelha a posição corporal dela, automaticamente também gera isso. Outras coisas bacanas que podem ser utilizadas, a pessoa usa determinada gíria muito, determinada palavra muito. Se você captar essa informação, você pode repetir da mesma maneira. E aquela pessoa vai falar, nossa, essa pessoa me entendeu. Então, basicamente, é espelhar tudo que você pode da outra pessoa. O tom de voz, o ritmo, as gírias, as coisas que ela fala, a maneira como ela fala, a postura que ela tem, o olhar, o jeito, o sotaque, se possível, e outras coisas mais detalhistas, como as microexpressões faciais, como a própria respiração. No rapport no espelhamento, você pode criar um vínculo, uma ancoragem, que vai ser o próximo tema, simplesmente falando no ritmo da respiração da pessoa que ouve. Inconscientemente vai criar uma coisa muito forte. Outro ponto importantíssimo do rapport é o toque. O toque sem ser invasivo, de uma maneira natural, de uma maneira que não seja agressiva, principalmente se a pessoa, se você te der abertura para isso, um aperto de mão, é algo que cria muito bem o rapport. Uma outra técnica chamada rapport instantâneo, que é muito legal, é uma expressão facial que você pode gerar quando recebe a pessoa. Um exemplo, imagine que você está na sua sala, sentado, toca a campainha, você vai, abre a porta. No instante que você abre a porta, você vê uma pessoa que você gosta muito, que você ama, que você tem muitas saudades, que você não via há muito tempo. Quando você olha essa pessoa, o que acontece automaticamente? Porque você está surpreso. Você levanta as sobrancelhas, faz um sorriso com os olhos e com a face e transmite essa sensação de acolhimento com muita força. Assim como o sorriso já é naturalmente uma âncora de rapport, que eu vou explicar da âncora em seguida, essa expressão facial também é. Então é uma ferramenta muito importante de ser utilizada em todos os aspectos. E a ancoragem? A ancoragem é aquele exemplo do bolo que eu citei. Quando você namora, por exemplo, para mudar um pouco o exemplo, e vocês têm a sua música, você tem aquela música que vocês falam que é a música do casal. Quando vocês acabam ouvindo ela numa rádio ou na playlist do celular, você se dá conta de todas aquelas sensações, todo aquele sentimento, e isso é uma âncora, porque uma informação, seja visual, seja auditiva, seja sinestésica, uma formação, um estímulo que venha do meio externo, ele automaticamente gera uma série de pensamentos, equações e sentimentos ao seu corpo interno. Então a ancoragem é basicamente o que você aprende, e isso está muito inconscientemente ligado. A gente pode utilizar a ferramenta de ancoragem de uma maneira muito forte. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, ela está muito feliz, está muito alegre, muito simpática, e você estica a sua mão e toca o antebraço dela. E você depois começa a contar piada, muda o tema, e quando você volta e vê que ela está feliz de novo, você encosta o braço novamente no antebraço dela, encosta sua mão novamente no antebraço dela. E a conversa vai, a conversa vem, vocês falam da família, falam de uma série de coisas, falam de negócios, e você vê que ela está excitada novamente, está numa sensação, está num estado de poder, que a gente vai falar de estado em um outro vídeo fantástico também, que vale a pena, está muito relacionado com a ancoragem. E ela está naquele estado, você toca a mão novamente no antebraço dela. Quando você vê ela novamente, depois de algum tempo, se você tocar inconscientemente, essa associação foi criada já. Ela vai atingir aquele estado. Uma outra informação importante da ancoragem é que existe o que a gente chama de arquétipos, como se fosse de Jung, que todo mundo conhece. Quando você dá um sorriso, é um arquétipo cultural. Todo mundo sabe o significado do sorriso. Desde pequeno você foi treinado quando você recebe um sorriso, significa algo bom, significa que alguém lhe quer bem. Então isso é uma âncora feita muito forte, muito antiga, há muito tempo, que automaticamente você pode utilizar quando você recebe alguém. O próprio aperto de mão, quando você estende a mão para alguém, ela entra num transe, aquilo já é um comportamento automático, ela não pensa, eu vou pegar na mão, não vou pegar, não sei o que eu faço. É uma coisa que ela aprendeu na cultura, então ela tem um gap mental e estende a mão. Então esses são alguns arquétipos, algumas âncoras universais, e você pode imaginar e explorar muito bem essa informação, tendo conhecimento do que é a âncora. Bom, a PNL tem muito mais informação, tem muito mais conteúdo, tem muito mais ferramenta, tem muito mais abrangência,
Isso são algumas superfícies do que ela representa, de como você pode utilizar ela. E eu faço um convite para que você utilize até o próximo vídeo, até quando você puder, para você confirmar, para você entender, para você ver se vale a pena, se faz sentido. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo de coração muita luz e vitória. Um forte abraço.